Olá, boa noite. Eu sou Patrícia, sou terapeuta ocupacional, faço parte da equipe Unimúltiplas, onde nós somos composta por 10 especialistas, tanto da saúde como da educação. Nosso público-alvo é o T21 e o TEA. Hoje nós temos como convidada a Raquel Rodrigues, ela é uma terapeuta ocupacional e nós vamos falar sobre a integração sensorial e a seletividade alimentar em TEA e o T21. Oi, Oi, Raquel. Boa noite, tudo tudo bem? bom? Boa noite. Puxa, Ah, você eu está me escutando? Peraí. sim, sim. Deixa eu pôr ele um pouquinho para cima aqui. É. Então, tá. Eu fiz a apresentação aqui da equipe, né? E nós somos composta por 10 especialistas, tanto da educação como da saúde, né? E o público-alvo, assim, família. Nosso público-alvo é o T21 e o TEA. E aí a gente queria escutar um pouquinho de você. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a integração sensorial, né? E a seletividade alimentar no nosso público. E fica à vontade. Boa noite. Meu nome é Raquel, eu sou terapeuta ocupacional. Me formei pela Unesp em 2011 e há cerca de 8 anos eu atendo basicamente só crianças com diagnósticos diversos. E nos últimos 3 anos eu venho me aprofundando na integração sensorial. Acabei montando o meu espaço e seguindo para certificação internacional, para que isso possa me dar uma base melhor de como avaliar, principalmente, e intervir com essas crianças, né? Porque a avaliação é o ponto crucial da intervenção. Sem uma avaliação bem feita, estruturada, relacionando as queixas e demandas com o que a criança está apresentando ali de disfunção, a gente não consegue fazer um plano de intervenção bem feito, né? Então, vão ficar as lacunas e a gente precisa, principalmente, ter essa avaliação bem feita. Então, a Tânia me convidou e a gente vai falar um pouquinho sobre a integração sensorial, a relação disso com a seletividade alimentar, com alguns diagnósticos. Isso. Então, nós temos umas perguntas aqui que alguns pais mandaram para a gente. Aí nós vamos tentando tirar algumas dúvidas, algumas coisas assim, beleza? Tudo Vamos bem. lá. Raquel, algumas pessoas elas assim confundem um pouco sobre a estimulação sensorial e a integração sensorial. Acho legal a gente dar uma discriminadinha para eles, né? Isso. É importante esclarecer isso, porque a estimulação sensorial ela pode ser feita em vários locais, em vários ambientes, situações. Ela pode ser feita nas escolas, no parque, em brincadeiras dentro de casa. As famílias podem, inclusive, fazer estimulações sensoriais com as crianças em casa, como parte de uma dieta sensorial que foi prescrita por um terapeuta ocupacional. Mas a integração sensorial ela é um pouquinho mais complexa, na verdade, bem mais complexa. Ela é baseada num. Ai, peraí. Num processo neurológico, né? Que recebe, a gente recebe essas informações do ambiente, do nosso corpo, elas vão para o nosso cérebro, onde elas vão ser processadas, organizadas, e a gente vai produzir uma resposta. Então, no nosso dia a dia, a gente é bombardeado por sensações o tempo todo, né? É um cheiro, é o barulho de fundo, às vezes o ruído da geladeira, o ruído de um ventilador. E todas essas informações estão chegando para a gente. E a gente, na maioria das vezes, não se sente extremamente irritado porque o nosso sistema sensorial está funcionando, integrado de maneira adequada, e ele é capaz de descartar aquilo que não é importante no momento, então eu não preciso me preocupar com aquele barulho da geladeira que está ali, eu não preciso me preocupar com a etiqueta que está me incomodando, eu consigo descartar isso e focar no que eu estou fazendo, que é conversar com vocês agora,
desenvolver um raciocínio. Então, as pessoas que não têm uma integração sensorial adequada, funcionando de maneira boa, digamos assim, elas não conseguem fazer essa filtragem, ou elas perdem as informações que estão ali no ambiente, e daí elas demoram demais para dar uma resposta, ou elas acabam, são aquelas pessoas mais desajeitadas, que se esbarram o tempo todo, deixam derrubar as coisas, porque elas estão perdendo ali do ambiente informação, ou elas se sobrecarregam com tudo aquilo que tem ali, porque o sistema não está apto para descartar o que ela não precisa no momento, né? Isso é muito comum nas crianças com diagnóstico, né? Tanto que a disfunção de integração sensorial entrou como um critério no DSM-5, né? É um critério hoje porque 80, 90% das crianças dentro do TEA tem alguma disfunção sensorial como agregada. Isso. E Raquel, comenta um pouquinho como que é a base e os métodos da integração sensorial. Como surgiu, de onde que foi da pioneira, né? A integração sensorial surgiu com a Jean Nares, né? Por volta da década de 60, ela começou a aprofundar os estudos dela e ela buscava encontrar respostas para algumas crianças e adolescentes que tinham um desenvolvimento muito próximo do esperado, mas eles não eram muito bem compreendidos. Então, hoje é conhecido como disfunções de integração sensorial, as DIS, mas essas crianças apresentavam uma variabilidade grande, assim, de problemas neurológicos ou de aprendizagem e que não eram contemplados por nenhum diagnóstico, né? A gente não conhecia muito bem, não compreendia muito o que essas crianças tinham. E hoje a gente sabe que são as disfunções de integração sensorial que estão aí nas bases das dispraxias, das dificuldades de coordenação motora, disgrafias, enfim, um monte de outros ganchos que vem, um leque, né, que vem se abrindo aí. E daí ela começou a estudar basicamente 3 sistemas, ao contrário do que a gente conhece popularmente de 5 sistemas sensoriais, nós temos 7, 8 na verdade, né, contando com a interocepção, que ainda é pouco estudado, que na verdade isso nem é dentro da teoria da Jean Nares, né? Mas nós temos os sistemas que a gente conhece mais popularmente, que são a visão, a audição, tato, paladar, olfato, e nós temos o sistema vestibular, que fica dentro do nosso ouvido, uma estrutura pequenininha dentro do nosso ouvido capaz de dar essa sensação de movimento para a gente, e nós temos o sistema proprioceptivo, que ele está em todos os tendões, músculos e articulações da gente, nos dando a informação de posição do corpo. Então, quando eu vou pegar um copo e eu preciso pôr a força, calibrar a força direito porque ele está pesado. Quando eu vou pegar num lápis, eu preciso calibrar direito a força se eu estou escrevendo com uma canetinha ou com um lápis. Muito do que faz isso, junto com o sistema tátil, é o sistema proprioceptivo, né? Então, ela se concentrou em estudar mais esses 3 sistemas, porque eles são a base para o desenvolvimento dos outros sistemas, né? Então, eles nos trazem informações do nosso próprio corpo, né? Diferente dos sistemas auditivo, visual, que eles trazem informação de fora. Esses são os 3 sistemas que dizem mesmo do nosso corpo. E daí, mais recentemente, tem os estudos sobre a interocepção, que é a capacidade que a gente tem de interpretar os sinais do corpo, né? Saber que eu tô com vontade de fazer xixi, ou que eu tô com fome, que eu tô com sede. É uma habilidade mais refinada mesmo. Essa parte também eu acho que a gente consegue trabalhar um pouco mais na parte do desfraude, né? Sim. Aí já vamos ter a parte, né? Certinho do sistema orgânico. Raquel, tem mais uma perguntinha aqui.
sobre a desordem sensorial. E quais são as características que a criança apresenta, né, a desordem? Eu até já falei um pouquinho disso, né? É conhecido por DIS hoje, que é disfunção de integração sensorial. É uma desordem na qual a informação sensorial que chega do ambiente ou do nosso corpo para o cérebro, ela não é integrada ou organizada de maneira adequada. Então, isso pode gerar vários problemas, tanto no processamento das informações, quanto no comportamento, na aprendizagem, porque se essa informação está chegando e eu não estou conseguindo discriminar direito, eu não estou entendendo exatamente como essa informação, na hora de eu dar uma resposta, essa resposta também vai sair descalibrada. Então, às vezes chega informação demais de um sistema, né, como se a comporta dele ali tivesse muito aberta e essa informação chega demais, ou ele está ali muito estreitinho e a informação passa de maneira muito devagar, muito lenta e eu não consigo ter a dimensão do que aquilo realmente está no ambiente ali, né? Então, às vezes a via está muito aberta e a criança se incomoda demais com o barulho, por exemplo, porque está chegando muita informação auditiva ali para ela. E para mim está chegando o que é tolerável ali, né? Porque a minha portinha está aberta no tamanho certo. E daí isso vai gerando esses prejuízos na vida social, nos comportamentos, daí podem aparecer as dificuldades de comportamento, alguns comportamentos disruptivos, até em crianças sem diagnóstico, por conta dessa sobrecarga sensorial, né? Como o sistema dela não consegue modular, acertar direito essa informação, ela produz uma resposta pouco adaptativa, que a gente chama, ela produz uma resposta que não está adequada ali para o meio, não era isso que eu estava esperando da criança, né? Às vezes um simples toque pode ser capaz de desandar ali o comportamento da criança, porque ela já está sobrecarregada, né? Então, não é necessariamente aquele toque, mas às vezes uma criança que é mais hiperreativa tátil, né, que chega mais essa informação tátil para ela, ela já está tão sobrecarregada com a roupa que ela está usando, com a meia que está pegando, e daí o coleguinha na escola vai encostar nela e ela vai entrar numa crise, vai chorar ou vai gritar, e não é necessariamente por conta daquele toque, mas foi a soma de todos aqueles fatores ao longo do dia, né, ou ao longo dos dias, principalmente as crianças que estão sem intervenção, que não conseguem descobrir a maneira que elas fazem para se autorregular, que elas não têm ali um sistema sensorial em intervenção para ajudar ela a se modular, isso é muito comum de acontecer com essas crianças. Essas crianças geralmente podem ser crianças mais desajeitadas, que esbarra em muita coisa, que aperta, costuma estragar as coisas, por exemplo, porque põe muita força para apertar um brinquedo. Tem as questões de praxis também, né, que é algo mais elaborado da integração sensorial. Então, as crianças com dificuldade de praxis também podem estragar muito os brinquedos, porque elas não sabem exatamente como brincar. Então, elas exploram uma única maneira de brincar, ou elas só sabem jogar o brinquedo. E isso é uma dificuldade de praxis, não necessariamente um comportamento. Esse comportamento só está me dizendo que alguma coisa não está funcionando bem ali. Isso, uma disfunção. É possível confundir a desordem sensorial com as características do TEA? E como distinguir um do outro? É possível, assim, muito comum, de crianças que podem até, num primeiro momento, serem consideradas como um TEA, ou a gente levantar essa hipótese, e daí quando a gente vai fazer uma avaliação mais minuciosa, a gente percebe que aqueles comportamentos estão acontecendo ali
não exatamente pelo TEA. A criança às vezes está mais isolada porque ela tem essa dificuldade tátil, então ela evita o ambiente com os outros para que ninguém encoste nela, ou ela se torna mais rígida porque o ambiente é tão agressivo, principalmente para essas crianças de hiperreatividade tátil. Elas realmente sentem dor, né? Então, com a roupa, com o contato, é como se a pele estivesse queimando, tivesse com agulhas ali. E elas acabam evitando isso, porque vai ser doloroso, elas se cercam ali de um ambiente que seja seguro para elas. E é algo que a gente faz normalmente, assim, né? Então, se eu não sei, por exemplo, fazer um bolo confeitado, eu não vou me propor a fazer um bolo confeitado junto com pessoas que eu não sei como elas vão reagir, né? Eu vou fazer um bolo confeitado para minha família, por exemplo, ou para as outras pessoas, eu vou fazer um bolo simples que eu sei fazer. E daí as crianças acabam fazendo isso no dia a dia, optando por brincar sempre das mesmas coisas, ficando mais isoladas, para ter essa segurança. Inclusive, as desordens sensoriais, elas impactam no desenvolvimento da fala. Então, muitos atrasos de fala que aparecem por aí podem ser por conta de uma apraxia, e essa apraxia tem uma base global, né, que daí a gente chama de dispraxia do desenvolvimento, que foi o que a Jean Nares estudou primordialmente, assim. Então, a gente precisa mesmo desse olhar apurado, dessa avaliação minuciosa, né, para entender ali o que está acontecendo mesmo com a criança. E o importante é que ela faça essa avaliação, inicie as intervenções até mesmo antes de ter um diagnóstico, né? Porque às vezes a nossa avaliação ali vai definir o rumo desse diagnóstico, não no sentido de que é a gente que vai fazer isso, mas no sentido de que a gente pode levantar dados para provar que aquilo não é uma característica comportamental, mas sim uma desordem sensorial, e dentro da intervenção ela vai acabar evoluindo muito bem, né? De maneira que ela não evoluiria só com as terapias comportamentais, por exemplo, porque elas não vão olhar para essa questão sensorial. E ajuda bastante, né, Raquel, em questão das outras terapias também, né? Favorecendo a gente, dando um norte, né, para modulando a criança nas outras terapias, facilita mais. Agora, uma pergunta bem gostosa, que você vai decorar. Quais são os recursos e as atividades utilizadas em integração sensorial? A gente, de maneira geral, tem um ambiente bem lúdico, assim, né? As crianças gostam da IF, às vezes a gente manda foto ou vídeo para os pais, falando, ai, olha só, porque na sala a gente tem balanço, tem escada, tem rampa, tem piscina de bolinha, tem diversos brinquedos com som, com música, com texturas diferentes, tem espuma, tem meleca, tudo respeitando ali o conforto da criança, a segurança dela, mas a sala precisa ser feita dessa forma para que a criança tenha oportunidade de explorar, entrar em contato com essas sensações que não são do cotidiano dela, e a partir disso a gente consegue ir oferecendo o que a gente chama de inputs sensoriais que ela precisa para desenvolver. Então a gente sempre usa ali de um sistema sensorial que é muito forte da criança, que ela é boa naquilo, junto com aqueles sistemas que a gente precisa melhorar, trabalhar mais. A gente vai unindo esses sistemas, né? Principalmente os três que eu já falei lá anteriormente, e às vezes algum que é mais forte da criança. Então a criança é muito boa visualmente, ela identifica rápido, discrimina. A gente vai usar disso para que ela aceite melhor os movimentos. Às vezes é uma criança que tem medo de balanço, tem uma insegurança gravitacional, ou nem é uma insegurança gravitacional, é uma questão postural. Então, a postura da criança é tão pobre ali, né? Ela é tão incapaz de fazer as posturas que ela precisa para se manter adequada, de fazer as reações de proteção,
que ela acaba evitando o movimento, porque assim ela evita de se machucar, né? E daí, para a gente ganhar a criança nesse sentido, a gente vai usar daquilo que ela gosta, daquilo que é bom nela, para que ela sinta confiança e ela consiga se desafiar. Então, os desafios são sempre na medida certa ali, a gente evita de colocar um desafio mais difícil do que o que a criança consegue, para que ela não se frustre. E esse é um outro motivo que as crianças costumam gostar da TO, porque a gente não fica enfrentando elas no que elas não são boas, né? A gente encoraja, mas o desafio é sempre na medida certa. E também não é pouco demais para que a criança fique entediada de, eu já aprendi a fazer isso e, nossa, eu tenho que ficar aqui repetindo, né? Uma coisa que eu já sei. A gente sempre vai dando novidade ali, até porque o sistema sensorial da gente precisa, né, dessa novidade, ele precisa do afeto e do engajamento. A Jean Ners falava muito disso, sobre a importância do afeto na aprendizagem e de como a criança estar engajada, ela estar envolvida ali na terapia, melhora muito, assim, os resultados, as respostas dela, né? E Raquel, aqui mais uma perguntinha. Eu acho que eu vou até adiantar uma aqui que vai encaixar. Sobre a hipotonia. Ajuda bastante a hipotonia sobre a integração sensorial? A hipotonia, ela gera muitos prejuízos, né? Então, posturais, de motricidade, eles começam ali basicamente pela postura, então essa criança demora mais para sentar, ela demora mais para segurar o pescoço, e daí ela vai apresentando uma série de dificuldades por conta dessa postura. Ela não tem uma postura boa, ela não consegue ficar sentada direito na cadeira, ou ela se mexe muito, ou ela se debruça na mesa, e daí essa hipotonia vai para os outros membros também, né? Ela não fica só na questão da postura. A postura é porque é ali o centro do nosso corpo, mas ela está nos membros, ela está na boca. Então, as crianças vão tendo, às vezes, uma dificuldade de mastigação, ou vão apresentando uma preferência por alimentos mais pastosos, mais macios. Isso pode gerar uma seletividade alimentar também. A criança vai tendo essa dificuldade de coordenação motora, porque a musculatura é fraquinha, ela tem dificuldade para fazer a preensão, a força correta ali. E daí na integração sensorial, embora a gente não vá curar essa questão da hipotonia, né, digamos assim, mas a gente vai ajudar esse sistema sensorial que não está recebendo essa informação direito, porque é um sistema hipotônico, a gente já sabe que o que chega de informação proprioceptiva ali não está legal, e a gente precisa incrementar. Então a gente vai fazer isso tanto nas sessões quanto no cotidiano da criança, né? O que ela pode fazer fora da sessão que vai ajudar nessa informação proprioceptiva? Vamos graduar isso de maneira adequada para que ela tenha esse input no seu dia a dia, porque a sessão é muito pontual. Embora na sessão a gente trabalhe na abordagem organizando esse sistema, mas a criança não pode sair dali e ir para um ambiente totalmente inerte, onde ela não é exigida de nada, onde ela não precisa usar aquilo que ela aprendeu na terapia, né? Então, a gente vai orientar para que, fora do ambiente terapêutico, o que pode ser feito que vai somar, que vai colaborar, porque a criança está a maior parte do dia na escola, na família e na comunidade. Então, essas pessoas também precisam estar sabendo, ciente, assim, né, do que elas podem fazer para colaborar com o desenvolvimento da criança. E, Raquel, o excesso de estímulo sensorial, ele pode prejudicar a criança com TEA? Pode. A gente vê muito, várias horas de terapia sendo prescritas, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que
as terapias, elas precisam ser avaliadas por cada profissional, né, de cada área. Eu entendo que por conta das questões de planos de saúde e de encaminhamentos mesmo, isso é feito primariamente pelo médico, mas mesmo que essa criança venha com... Às vezes o médico passa na intenção de ajudar, para que a criança consiga essas terapias. E daí o profissional vai falar, olha, nesse caso, não precisa de, sei lá, 5 horas. A gente não trabalha com 5 horas por semana de integração sensorial, por exemplo. Porque o cérebro precisa de um tempo para ele acomodar as informações. Essa criança, ela precisa ter os desafios no cotidiano dela, para que ela possa fazer as respostas adaptativas por conta própria, sem ter ninguém ali mediando. E se essa criança vai estar só na terapia, ela não vai ter esse tempo de exercitar isso, de pôr isso em prática. Então, dependendo de como as terapias são, isso também pode prejudicar, né? Às vezes é um terapeuta que fala mais alto, ou é terapia em dupla ou em conjunto com outra criança, e daí a gente precisa considerar qual que é o perfil dessa criança. Ela tem um perfil sensível, que absorve demais as informações ali do ambiente, ou ela tem um perfil que precisa mesmo de mais informações, e daí tudo bem, pode ser que ela até se beneficie com ambientes mais agitados ou mais ricos ali em estímulos. Mas isso depende muito do perfil da criança, por isso que é importante que o profissional que vai atender, que está avaliando a criança, tenha essa autonomia, como os conselhos nossos já nos amparam nesse sentido, né, de que a gente tem essa autonomia para designar qual é o tratamento da criança, né, de prescrever e que isso seja cumprido. Porque às vezes eu acho que a família fica um pouco receosa de que o médico mandou fazer todas essas horas e a terapeuta não quer atender todas essas horas. Mas quando a gente fala que 3 horas, por exemplo, é suficiente, é porque realmente é suficiente, é isso que é preconizado pelas associações de integração sensorial, né? É diferente de uma terapia ABA ou de fono, isso diz respeito mesmo a cada profissional, né? Mas dentro da integração sensorial, o que a gente utiliza são aí no máximo 3 horas de intervenção por semana. E como é algo bem lúdico também, a criança acaba se sentindo mais confortável ali. Mas tem casos de, às vezes, a criança estar muitas horas de intervenção por semana e chegar um momento que nem na TO ela está se sentindo engajada, porque ela é estimulada o tempo todo, ela é cobrada de uma resposta o tempo todo. E daí ela não tem tempo para descansar, ela não tem tempo para ser criança, ela não tem tempo para brincar do que ela gosta, ela não tem tempo, às vezes, de ficar em casa sem fazer nada. E isso também é importante, né? Não só para as crianças com diagnóstico, mas para todas as crianças, para nós. Esse tempo de não fazer nada, ele é importante. Então, a gente precisa ter cautela e equilíbrio aí na hora de conduzir esse encaminhamento, né? E Raquel, uma pergunta aqui. Esse método de integração sensorial, ele é indicado para o T21 também? O TEA a gente Sim. Não era a área de estudo da Jean Nurse, como eu disse, porque ela atuava com crianças típicas mesmo, né? Mas, considerando os impactos funcionais, e eu acho que para além de sermos terapeutas de integração sensorial, nós somos TOs. Então, assim, dentro da integração sensorial, a gente está olhando o que a gente quer ganhar de funcionalidade ali, sabe? Qual o impacto que isso está trazendo para a vida dessa criança? Que dificuldade de participação que isso está trazendo? Então, a criança sendo avaliada e tendo uma questão sensorial para ser trabalhada ali, não tem nada que contraindique o tratamento de crianças com T21, e o TEA hoje já é mais divulgado, né? É isso mesmo.
E quais dicas a gente pode dar para as famílias na executar em casa, né, crianças com desordem sensorial, o que que eles podem estar fazendo em casa, favorecendo, né, algumas atividades em casa? Então, isso é muito específico, assim. A gente não consegue dar essa orientação mais global, porque às vezes o que a gente pode fazer é dar uma dica de uma atividade que usa alguma. Ela é enriquecida sensorialmente ali, mas não quer dizer que para a sua criança isso seja adequado. É a mesma coisa de eu fazer uma lembrancinha, por exemplo, de final de ano para as crianças e colocar massinha para elas. Tem criança que vai amar e tem criança que vai odiar porque ela é hiperreativa tática, ela não quer nem olhar para a massinha que ela já está com gastura, digamos assim. Então, dar uma dica é muito generalista, né? Depende do quadro da criança, depende do perfil dela. Mas o terapeuta ocupacional, quando ele avalia e ele começa a traçar o plano, a gente sempre tenta orientar a família o que eles podem fazer em casa, né? Então, às vezes é uma criança que tem uma discriminação tátil ali ruim, que não percebe direito onde ela é tocada, como ela é tocada. Então, eu vou falar para a família, olha, no final de semana, você pode pegar, por exemplo, fazer tinta de gelo e brincar com a criança no quintal, ou na hora do banho, vamos colocar bucha com diferentes texturas. Põe uma bucha vegetal, põe uma bucha mais macia, põe uma esponja e vai esfregando ela no corpo e dando essa informação também verbal para ela do que você está fazendo, onde você está tocando. Mas daí eu preciso conhecer essa criança antes para dar essa orientação, né? Porque se eu falo isso e a criança, a mãe às vezes vai falar assim, ah, mas meu filho é assim. Às vezes ele não é assim, às vezes ele recusa o toque e a mãe está entendendo que ele não está entendendo o toque ali, né? Mas é um caso diferente. Então, a gente precisa ter cuidado, assim, principalmente agora na era de Instagram. Eu acho que a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter essa visibilidade que o Instagram nos dá, é uma porta muito importante para a gente, mas toda essa informação precisa ser muito cuidadosa, assim, porque a gente pode acabar piorando um quadro da criança acreditando que vai melhorar. Não, então, mas você falou uma coisa muito importante mesmo, né? Porque eles vão, acesso à internet, acesso a Face, essas coisas. Ah, mas por que meu filho faz isso? Por que meu filho faz aquilo? Mas ele tem que entender o aval do profissional, através da avaliação, né? E o Sim. que a gente pode estar indicando alguma coisa. Raquel, agora a gente entra na principal questões, a seletividade alimentar. E todo mundo se bate nessa parte, né? Vamos É. passar um pouquinho sobre a seletividade alimentar para ele. Eu acho que é um assunto que está vindo com mais força agora, né? É comum, às vezes, a gente escutar pessoas mais velhas, mais antigas, assim, dizerem, ah, mas na minha época não tinha nada disso, comia o que tinha e pronto. E daí a gente vai ver, às vezes até mãe de paciente falava assim, ah, na minha época não tinha isso. Daí você vai ver ali melhor, ah, não tinha isso, mas a mãe só comia arroz com farinha, ou só comia arroz com ovo. Eu acho que o que muda é que talvez a gente não tivesse um acesso tão grande e uma facilidade de oferta como a gente tem hoje. Então, hoje, se a criança para de comer ali a alimentação da família, a família já complementou com um fortine na mamadeira, a família já deu um biscoito depois do almoço. E antes não tinha essa facilidade toda, né? E a gente também não tinha esse conhecimento. Hoje, a seletividade alimentar, ela está aí em 60% a 80% dos casos do TEA. Tem estudos que já trazem esses dados para a gente. De 60% a 80% das crianças com TEA tem alguma questão de seletividade alimentar.
E a gente pode correlacionar isso com as dificuldades sensoriais também, que estão muito presentes no TEA, e tem a rigidez de comportamento. Então, o tratamento para seletividade alimentar de uma criança típica é diferente do tratamento de seletividade alimentar para uma criança com TEA, por exemplo, porque no TEA existem adicionais, agravantes, digamos assim, desse quadro, né? Então, uma criança que é típica, a gente consegue fazer negociações melhores, às vezes não tem uma questão cognitiva que tem no TEA, não tem a rigidez, mas hoje o que a gente pode falar a gente tem a seletividade alimentar e tem a dificuldade alimentar, que seria um quadro mais grave, né, de crianças que excluem grupos inteiros de alimentos. Então, excluem, por exemplo, mais de 2 ou 3 grupos de alimentos, só comem proteína, só comem carboidrato. E dentro da seletividade alimentar, a criança apresenta ali uma dificuldade com alguns grupos, mas ela ainda aceita alimentos de alguns deles. Por exemplo, só come batata, não come arroz, não come macarrão, não come feijão, mas come grão de bico, por exemplo, come lentilha. Então, na seletividade alimentar é um quadro um pouco mais brando, digamos assim. Mas é um assunto que tem vindo muito forte. É uma demanda que tem crescido muito no consultório, tanto que me levou a mudar de espaço para poder ter uma cozinha e tudo, porque eu precisava atender melhor esses casos, porque eles são assim, muito, muito frequentes. Tanto no TEA quanto nas crianças típicas, né? Então, a próxima pergunta aqui eu acho que você até respondeu. Se outras patologias podem ter a disfunção da seletividade alimentar. Sim, né? Que é o T21 e o TEA são característicos, né? Sim. E como que a gente pode estar tratando, né, a seletividade alimentar? Eu vou falar algumas coisas assim para casa que às vezes a gente acha que é o óbvio e nós profissionais pecamos em não falar isso achando que é o óbvio, e daí quando você vai falar com a família ou quando você vai fazer a avaliação, a mãe fala assim, nossa, mas eu fazia isso. E a gente acha que é tão óbvio e às vezes passa despercebido. Então, existe a questão da seletividade natural, que ocorre por volta dos 2 anos de idade. Nesse período que a criança começa a perceber aquilo que ela gosta ou não. Então, é muito comum a família falar, ele comeu super bem, até 1 ano e 8 meses. Daí, depois, ele começou a rejeitar. E daí, às vezes, a criança amava a banana e se oferece um dia, ela fala, não, eu não gosto. E daí, a mãe oferece no dia seguinte, não, eu não gosto. Daí, a mãe vai ficando apreensiva com aquilo, oferece durante um período, a criança não aceita, a mãe para de oferecer porque ela entende que a criança não gosta. E às vezes é só parte da seletividade natural, né? É só parte do desenvolvimento que vai passar. Só que se a família deixa de oferecer frutas no geral, porque a criança está rejeitando, e ela não faz isso com uma frequência, não prolonga isso além do que a criança está rejeitando ali, a tendência é que isso seja absorvido pela criança, né? Então, eu não conheço mais, eu não estou vendo, eu não estou tendo mais contato, eu vou parar de aceitar a fruta mesmo, porque a hora que eu vejo, para mim, vai ser muito estranho, eu não vou ter uma proximidade com aquele alimento, às vezes a criança até esquece que ela gostava daquilo. Então, a gente precisa se atentar nessa faixa etária. E depois, se isso realmente se permanece, a criança começa... Porque uma criança que passa da seletividade natural e ela começa a ficar uma criança seletiva, ela vai excluindo não só aquele alimento, mas ela passa a excluir os outros grupos. E daí o importante é a gente não forçar a criança, não dar comida à força, não chantagear, não ameaçar. A gente precisa se atentar a criança, para ela comer, ela precisa ter habilidade, ela precisa se sentir confortável, ela precisa ter fome. Então, será que essa criança está sentada num lugar onde ela está confortável ali, ela não sente medo de cair, a cadeira às vezes está alta demais, o pé está balançando,
Essa criança consegue mastigar ou ela põe a comida na boca e engole de qualquer maneira, sem jogar o bolo de alimento de um lado para o outro, sem fazer essa mastigação. Então, se ela faz isso, provavelmente é uma criança que tem pouca habilidade ali dentro da boca, né, intraoral, para fazer essa alimentação. E o que acontece com muita frequência é que as crianças às vezes rejeitam a comida, ou elas rejeitam parte da alimentação que a família oferece. E daí a família julga na cabeça dela, como adulto, que o que a criança comeu é insuficiente. E daí ela fala, não, só mais uma, mais um pouquinho. Daí a família acha que mesmo assim não foi o suficiente, ela vai lá e dali uma hora ela oferece outra coisa para a criança. Daí, dali 2 horas, que seria a hora da criança fazer o lanche, a criança vai comer menos no lanche, porque ela já almoçou mais do que ela estava com fome. A mãe deu um biscoito 1 hora da tarde, e daí às 3 horas ela vai estar com menos fome ainda, ela vai aceitar menos quantidade de fruta do que ela aceitaria. E isso se torna um ciclo, assim, porque daí a família vai ficando ansiosa, porque a criança está deixando de comer, vai oferecendo cada vez com mais frequência, a criança não tem nem a janela de fome para sentir essa necessidade de comer. E daí a gente pode pensar para nós mesmos, quando a gente está com fome, que você acabou de almoçar e tudo, se alguém for te dar alguma coisa muito gostosa que você come, você vai aceitar. Agora, se a pessoa vier, sei lá, com um pastel meio frito de 1 hora atrás, meia hora, logo depois que você acabou de comer, você já vai entortar a boca, assim, porque, não tô afim disso. Com a criança é a mesma coisa. Às vezes a criança vai para terapia e tomou uma super refeição antes. Então a gente também precisa, olha, se vai para terapia, ela não vai com fome, você não vai deixar a criança com fome. Mas a gente precisa ali ou diminuir a quantidade que você vai ofertar para dar o tempo da próxima refeição, respeitar essas janelas mesmo, né, que a gente chama de zona de refeição. Então, das 11h30 ao meio-dia e meio é o horário da criança comer. Ela vai comer o almoço nesse horário. Se ela não comeu, a gente vai guardar a comida e daí a gente vai oferecer 2, 3 horas depois para garantir que ela esteja com fome da próxima vez. Então, eu acho que é primordialmente isso, os pais respeitarem a janela de fome, essas janelas de alimentação da criança, não forçarem, não fazer chantagem, não esconder os alimentos. Tem gente que cozinha legumes dentro do feijão e tudo, e daí a pessoa fala assim, mas pelo menos ela está comendo. Ela está comendo, mas ela não está construindo uma relação com esse alimento. Ela nem sabe que ela está comendo, e quando ela for adulta e ela tiver que optar, ela não vai optar por comer isso. Então, a gente precisa pensar que o que a gente está construindo hoje com as crianças é algo para a vida. Assim, a gente quer que elas tenham bons relacionamentos com a comida. E quantos de nós não temos um bom relacionamento com a comida? Quantos de nós nos autopremiamos com doce ou com comidas gostosas porque a gente teve um dia difícil, ou porque a gente passou por algum desaforo, ou porque a gente está triste. E isso é tudo fruto de uma relação ruim ali com a comida, né? E isso vem desde muito cedo. Então, a base do tratamento da seletividade alimentar é a criança desenvolver esse relacionamento com a comida. Ela pode até ter alimentos que eu não gosto muito, mas eu como. E tudo bem, um dia, se precisar, sei lá, se 1 vez por semana eu precisar comer isso daqui, eu dou conta, sabe? Mas ela poder, pelo menos, ter esse poder de decisão. Então, eu escolho o que eu vou servir para a criança, porque eu sou adulto. Sou eu que vou gerir ali a cozinha da minha casa e falar que a comida que eu vou servir é essa, respeitando, claro, aquilo que a criança já oferece, já aceita. É uma busca da oferta, né? Então assim. Se os pais ofertarem, tipo assim, incentivarem tudo, igual esses dias. Uma fono falou assim, meu paciente não conseguiu comer abacate. Eu falei, nem eu, não gosto de abacate. Minha mãe não quer ver, eu falei, nem eu, entendeu? Então, umas coisas bem assim, você precisa começar a entender um pouco, né? E assim, uma pergunta aqui que eles perguntaram. A seletividade alimentar
tem relação com a integração sensorial? Tem, eu já dei um spoilerzinho aí, né? É, tem porque dentro, assim, eu acho que a alimentação é uma das atividades que a gente faz mais sensoriais que existem na vida, porque ela envolve todos os sistemas sensoriais, ela envolve o visual. A partir do momento que você está vendo a comida ali, e as crianças bem novinhas, a gente já consegue perceber de como a apresentação do prato é importante, de como a criança reage quando ela vê a comida toda misturada, de como ela reage quando é um prato mais bonitinho. Tem a questão gustativa, tem a questão tátil intraoral, proprioceptiva intraoral, tem o cheiro, porque está muito perto da boca. Então, se é uma criança que já não tolera muito cheiro, para ela vai ser difícil levar esse alimento à boca, vai ser difícil ela tomar alguma coisa direto no copo, e daí a gente vai tentando dessensibilizações do cheiro, mas também vai fazendo adaptações ali para a criança tomar num canudo, para que fique mais afastado, e ela consiga pelo menos provar, né? Porque às vezes ela rejeita já pelo cheiro, ou ela rejeita já pelo visual. Então, a seletividade alimentar e a integração sensorial tem tudo a ver. É muito difícil crianças que têm uma seletividade alimentar que não tem um fundo sensorial ali envolvido. E às vezes até o que as pessoas dizem, isso é comportamental, ou é uma rigidez. Essa rigidez pode, inclusive, estar baseada num problema de integração sensorial, porque a criança ficou rígida para tentar se proteger daquilo que é aversivo sensorial para ela. Então, aquilo me incomoda muito, é muito difícil para eu lidar com essa sensação. Eu vou evitar, eu vou comer só o que é confortável para mim, porque eu não consigo tolerar o resto. Então, essa rigidez, na verdade, não é puramente uma rigidez comportamental, né? Ela está ancorada ali num sistema sensorial que não está funcionando adequadamente. É bem isso mesmo. Aqui, eu vi uma pergunta aqui. Se o fisioterapeuta pode atuar como integração sensorial? Não. Ele pode fazer uma estimulação sensorial, ele pode colocar ali dentro da sessão dele circuitos psicomotores, por exemplo, e isso não vai interferir no nosso trabalho. Mas a integração sensorial é uma área exclusiva do terapeuta ocupacional, e ainda assim, para o terapeuta ocupacional trabalhar com integração sensorial, ele precisa ter formação, ele precisa buscar supervisão com profissionais com mais expertise. Então, o Conselho de Físio e TO delimita que a integração sensorial é uma área exclusiva do terapeuta ocupacional, e eu acredito muito nisso, no sentido de que a gente está buscando os impactos diários ali na vida da criança, sabe? A gente está usando a integração sensorial para melhorar aqueles impactos. Então, a base do terapeuta ocupacional é a análise de atividade, é promover a participação no meio, e se é uma questão sensorial que está impactando, nada mais justo que seja a gente, né, que vai conseguir avaliar esse cenário ali para poder intervir. Então, integração sensorial é só o terapeuta ocupacional que faz mesmo. Sim, verdade. Agora, Raquel, algumas dicas para a escola, caso de seletividade alimentar e desordem sensorial. O que nós podemos fazer? Isso. Na avaliação, eu geralmente costumo contemplar aí uma visita na escola para ver como que está essa criança, porque às vezes a mãe fala, mas lá na escola não tem queixa nenhuma. Mas daí você vai ver a criança tá com uma pega diferente, ou ela põe força demais, ou na hora dela se organizar ali no caderno, ela não consegue fazer isso de maneira organizada, adequada, e essa criança veio só por conta da seletividade alimentar, digamos assim. Porque não é só. Ela tem uma disfunção de integração sensorial, e isso impacta em várias coisas. Então,
Se a criança se incomoda para escovar o dente, por exemplo, se a criança tem uma rejeição de alimentos, ali tem uma seletividade alimentar, mas ela não tem outros impactos, como ela não se incomoda de escovar os dentes, ela não se incomoda no dentista, ela não se incomoda de cortar o cabelo, de lavar o rosto, de limpar o nariz. Muito dificilmente essa criança vai ter algo relacionado ao sensorial no rosto. Ela pode ter algo sensorial de praxis ali, de planejamento motor, mas que não é tátil do rosto. E isso vai para a escola. Então, assim, essa criança que está com essa dificuldade sensorial na alimentação, ela pode tanto ter a questão da participação social impactada ali na escola, porque ela não consegue ficar junto com as outras crianças que estão comendo, e daí vai o bom senso da escola de entender que aquilo vai além do que a criança é capaz de tolerar. Então, ela tem o direito de se afastar na hora do intervalo, quando as crianças estão comendo e às vezes o cheiro está demais ali, a criança não dá conta de ficar. Ela não está fazendo náusea porque ela é frescurenta ou porque ela tem nojinho e nada. O sistema sensorial dela está realmente dando um alerta de que aquele cheiro oferece perigo. É a mesma coisa quando a gente sente um cheiro de queimado. Isso é processado pelo nosso sistema límbico e ele avisa, corre, porque está pegando fogo. O sistema sensorial dessa criança também não está funcionando direito, então aquele cheiro realmente está muito aversivo ali para ela e a escola precisa ter esse bom senso. Outra coisa que é comum acontecer na escola é da família falar, mas a escola não permite que eu leve um lanche diferente do meu filho e ele não aceita o que é ofertado lá. E a gente precisa pensar que a escola está colocando uma barreira para a inclusão aí. Porque a criança não pode ficar um período inteiro sem comer. Se todas as outras crianças têm o direito do lanche, ele não vai ter, por quê? Porque ele precisa do lanche dele que é diferente. Daí, às vezes, a escola vai rebater, mas é porque os outros vão olhar e vão ficar com vontade. Tá bom, mas uma criança diabética, uma criança com alguma desordem ali metabólica, que tem um lanche especial, ela também não tem o direito de levar o dela. E os outros não entendem que é o quadro daquela criança, que ela não pode comer isso, que ela não pode comer aquilo outro. É a mesma coisa com a seletividade alimentar. Olha, ele tem uma dificuldade, a gente está ajudando ele, vocês precisam, né, apoiá-lo e tudo. A gente pode até fazer algumas dinâmicas assim com as outras crianças, oferecendo às vezes alimentos que já não são tão legais para elas, e ver como que elas reagem e tudo, né? Fazer essa inversão de papéis um pouquinho ali, para as crianças perceberem como que a outra criança está se sentindo. E a gente não tem, assim, nenhuma legislação específica para isso, mas cabe o bom senso, cabe a orientação. Eu acho que muitas dessas situações acontecem por falta de desinformação. Então, os profissionais que estão lá na escola, eles não estão capacitados, eles não estão preparados, eles não estudaram para isso. E eu estou dizendo isso com propriedade porque nós também não tivemos isso na faculdade, né? A gente saiu e depois a gente foi estudar. Eu sou formada há 10 anos, eu considero que faz um tempo relativo aí. Mas há 10 anos atrás já começava a se falar de seletividade alimentar, mas eu não tive nada lá que me desse base para isso, né? Eu acredito que você também não. Então, a gente precisa se atualizar, ter o bom senso ali. Muita coisa que às vezes vai para um âmbito superior poderia ter sido resolvido à base da conversa, de bom senso, de colaboração ali entre as partes, né? Tanto a escola, quanto a criança, quanto os terapeutas, a família. A gente quer que essa criança participe, que ela se desenvolva, ou pelo menos todos deveriam querer que fosse assim. E a gente precisa unir forças e não ficar tentando achar culpados, né? A criança é assim porque a mãe não gosta de cozinhar, a criança é assim porque a mãe só dá bobeira,
ou porque a terapeuta também está vendo e não faz nada. Às vezes não é nada disso, né? A gente só precisa pôr as armas no chão, sentar, conversar, pontuar, ouvir o que a escola está tendo de dificuldade, ouvir o que a mãe está tendo de dificuldade, tentar ali orquestrar isso de uma maneira que a criança consiga participar melhor, né? Isso, isso mesmo, Raquel. Eu acho assim que orientar todo mundo, né, para poder um bom desenvolvimento dessa criança. Bom, Raquel, eu agradeço pela oportunidade da gente estar trocando, fazendo esse bate-papo, né? Foi, eu acho, muito rico, principalmente para os pais, assim, para os técnicos, alguns que estão assistindo nós, né? E assim, eu acho que é um campo, principalmente essa parte da terapia ocupacional com integração sensorial muito grande, bastante, sabe assim? Eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, né? Sim. Expondo atividades, expondo relatos nossos do dia a dia. Então, a gente, né? A gente, quem sabe, a gente marca uma outra, né? Para a gente estar falando outros, outros temas legais. E obrigado novamente e tenha uma boa noite. Se você quiser deixar o último recado. Eu que agradeço o convite, agradeço a parceria e de ter você como mediadora e a gente poder trocar essas informações. Eu sei que é um assunto complexo, denso e, como você falou, é muito amplo e a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando disso. Eu tentei trazer exemplos mais palpáveis, assim, mais realistas, né? Porque às vezes a gente vai explicando e a família vai ficando meio assustada com tudo que a Eu gente ia está falar, falando. eu vou fazendo umas caras aqui e você fala, gente, será que eu falei grego? Então eu estou tentando aqui trazer alguns exemplos mais práticos, assim, né, para que a família que está vendo possa entender a criança dela ali naquele recorte, né? Mas eu agradeço demais o convite, obrigada. Espero que tenha contribuído Muito, muito, e muito. que as famílias consigam aí ter uma orientação melhor, né, de que caminho seguir a partir de agora. É verdade, já dá um foco, uma luz, né, para ele, Isso. para um lado diferente. Né? E depois, chegando pergunta, a gente manda para você e você responde e a gente entrega para quem mandou a pergunta, tá Tá bom? bom, pode ser. Então, tá bom, Raquel. Um beijão para você. Até mais. Beijo, obrigada. Até.